a gente não pode mudar a natureza humana, mas a gente pode mudar as máquinas. Então as máquinas é que tem que mudar, não os seres humanos. Olá, eu sou Lígia Facione e nos próximos encontros a gente vai falar de UX, que é User Experience. E a primeira parte do nosso encontro, vão ser 2 vídeos, e a gente vai falar sobre a expressão user-friendly. E aí a gente vai falar de onde que veio isso, os contextos, onde essa expressão apareceu, de onde veio isso e por que isso existe. Eu queria, antes de me apresentar, dizer que eu vou utilizar fotos na maioria das apresentações. Essa é a foto de uma vitrine que eu vi que é muito bacana. E eu uso essas fotos, depois vocês vão ver por quê. Tem um motivo. Porque eu quero colocar em prática os conceitos de user-friendly, que a gente vai conversar aqui. Então a ideia é que a nossa experiência juntos seja a mais prazerosa possível, que a gente possa ter um tempo e um espaço aqui para que a gente possa rir um pouco, se divertir um pouco e aprender um pouco também juntos. Vamos lá? Bom, eu vou me apresentar um pouco, porque como eu não sou famosa, eu tenho que me apresentar. Como eu disse, meu nome é Lígia Facione. Por sorte, quando a gente pesquisa no Google, a gente vai ver que eu sou a única Lígia Facione do mundo. Olha que sorte, sorte demais. Então é muito fácil de me achar nas redes sociais, eu tenho site há muitos anos. Então vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo depois do curso ou durante o curso, como vocês preferirem, tá? Eu sou engenheira eletricista por formação, trabalhei muitos anos com automação e robótica, aviônica e projetos bem interessantes, então a minha área sempre foi a tecnologia. E desde 2011 eu moro em Berlim, na Alemanha. E eu amo essa cidade e por isso essa foto. Essa foto é uma das poucas que não são minhas, porque eu não teria conseguido tirá-la, quem tirou foi a minha tatuadora. E ela representa a Torre de Berlim, a Torre de TV. E significa o meu lugar no mundo. Eu realmente me apaixonei por essa cidade e eu pretendo ficar velhinha aqui. Bom, o que eu faço? Eu trabalhei durante 12 anos como engenheira de aplicações e desenvolvimento. Depois eu fiz um mestrado em automação e controle, fiz um doutorado em gestão do design, porque eu vi que tinha muitas coisas além da tecnologia que precisavam, era necessário esse conhecimento para que eu pudesse fazer melhor o meu trabalho. E aí acabei dando aula em cursos de graduação e pós-graduação de marketing, de design, de gestão, enfim. E aí acabei, depois que vim para Berlim, eu vou 2 ou 3 vezes ao Brasil para ministrar cursos e palestras. Agora com Covid vai ficar um pouco mais difícil, então a gente acaba fazendo isso tudo online. Eu tenho um podcast são resenhas de livros. Eu gosto muito de ler, vocês já devem ter reparado. Essa é uma das minhas 2 estantes coloridas e é a menor. Então eu gosto muito de ler e eu gosto de compartilhar o que eu aprendo. Então o podcast se chama Minha Estante Colorida. Tem um blog que já foi inclusive premiado pela Deutsche Welle como um dos 10 melhores em língua portuguesa em conteúdo, então fico bem orgulhosa disso. Tem muito, desde 2007 ele existe, então tem muito conteúdo lá, se vocês quiserem xeretar, é ligiafacione.com. E eu tenho 8 livros publicados, eu coloquei 9 aqui porque o 9º está no prelo e vai sair em breve. Talvez quando vocês estejam assistindo isso, meu livro já esteja aí para vender. Se chama Atitude Pro Inovação. E eu espero que vocês gostem, porque minhas áreas de expertise atualmente são inovação e gestão e liderança. E eu, aqui em Berlim, trabalho numa startup de tecnologia com meu marido. Nós temos uma empresa de tecnologia onde a gente desenvolve, fabrica e vende GPS Master Clocks, que são equipamentos para sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Quem tiver interesse também, depois a gente pode conversar, vocês podem perguntar, eu tenho material para dispor. E, como eu disse, me coloco à disposição e espero que seja o início de um encontro muito bacana para vocês também, assim como é para mim, e que a gente possa compartilhar aqui muitas coisas interessantes e muitos conhecimentos. Então, quais são os objetivos deste curso propriamente dito, que foi me dado como briefing, que a gente precisa ter como resultado no final de todos os 6 vídeos que vocês vão assistir e os materiais complementares, o que a gente precisa pensar a respeito.
Primeiro, ter noções gerais sobre UX, que são... Ninguém vai sair daqui um UX designer, porque a gente não tem um tempo suficiente para se aprofundar a respeito do tema. Então, a gente vai ter noções gerais. Depois, por quê? Porque eu imagino que vocês, como cientistas de dados ou como gamers, design de games, vocês talvez tenham que contratar um UX designer para fazer uma parte do trabalho de vocês, porque, como eu disse, todo o conhecimento necessário a gente não vai conseguir compartilhar aqui. Mas então, para contratar um bom profissional, vocês precisam ter uma noção do que é o negócio, o que vocês podem pedir, o que faz parte do escopo do trabalho, o que não faz, para a gente ter uma ideia de como a gente pode contratar e até avaliar o trabalho dessas pessoas, né, desses profissionais. Por último, mas não é último ainda, mas é muito importante, é a gente fazer uma gestão de expectativas. O que a gente espera do profissional e o que ele pode nos entregar. Porque quando a gente não deixa claro o que a gente espera da outra parte, isso gera muito conflito, muita confusão e muita decepção. Isso é muito triste. Então, gestão de expectativas é uma coisa muito importante, tá, gente? Então, se a gente tiver um conhecimento sobre o assunto, a gente consegue saber o que esperar e o que a gente pode contratar e o que a gente pode, inclusive, alterar no trabalho que o profissional está propondo para a gente. E é também a nossa capacidade crítica, porque se a gente tem um conhecimento do assunto que a gente está tratando, a gente consegue criticar e consegue saber se a pessoa que a gente contratou está fazendo um bom ou um mau trabalho. A gente pode, nos projetos mais simples, vocês mesmos podem fazer o projeto de User Experience, mas é um pouco mais difícil porque, como eu disse, é um assunto complexo. Talvez em projetos mais simples a gente possa, pelo menos, exercer a nossa capacidade crítica para que a gente possa entender onde que está o problema, né? O que está acontecendo aqui de problemas e situações que podem ser melhoradas ou não. E por último, é a avaliação do trabalho que foi feito, né? Se a gente consegue fazer um trabalho bom, ou se a gente consegue avaliar o trabalho do profissional como sendo bom ou ruim, ou mais ou menos, ou as oportunidades de melhoria. Então, resumindo, aqui a ideia é a gente ter uma noção geral do que é o UX, de onde veio isso, para que serve, em que vai se aplicar no nosso trabalho, como que a gente pode usar esses conceitos no dia a dia, mesmo não fazendo um projeto inteiro de UX, ou como que a gente pode contratar um profissional, no que a gente precisa avaliar esse profissional que a gente vai contratar. E como que vai ser estruturado esse curso? Então, a primeira parte, que é a que a gente está vendo, eu vou separar, vocês vão ver que a capa dos vídeos vai ser essa dessas mãos abraçando, onde a gente vai falar sobre user-friendly. E aí a gente vai falar dos conceitos, do contexto e da história que tem a ver com o UX. Na segunda parte, vocês vão ver que a capa vai mudar nos próximos 2 vídeos, nos vídeos 3 e 4, e a gente vai falar de melhores práticas. Como que a gente faz a parte de design gráfico, o que a gente tem que melhorar, como é que a gente pode conhecer bem o cliente. E por último, o desenvolvimento, os testes e as métricas. Como é que a gente faz protótipos, como é que a gente testa, quais são as ferramentas que estão disponíveis para a gente saber se o projeto foi bem, se ele está sendo bem avaliado, se ele está proporcionando uma experiência bacana ou não para o cliente, se os objetivos estão sendo atingidos. Então, que fique claro que a gente vai distribuir nosso curso em 3 partes. Cada parte vai tratar de um tema e cada parte vai ter 2 vídeos de mais ou menos meia hora. Vamos ver se a gente consegue, né? Bom, e o de hoje? Então, a gente vai ver agora, os próximos minutos, os próximos 30 minutos que a gente vai conversar. Vamos ver o que a gente vai ter aqui de conteúdo. Primeiro, a gente vai falar sobre o histórico. Depois a gente vai falar sobre a importância do feedback no user-friendly, da onde que veio essa expressão e por que é tão importante o feedback. A importância dos erros, de a gente prestar atenção por que esses erros acontecem. Da confiança que a gente tem no sistema. Do uso de metáforas, que é uma coisa fundamental. Da empatia, que é uma palavra que está super na moda, mas nem todo mundo entende perfeitamente o que ela significa e qual a importância dela. E a gente vai ver também alguns cases, tá? Algumas histórias de aplicações que a gente pode aprender um pouco com elas. Então vamos começar com o termo user-friendly.
Bom, quem usou primeiro essa expressão foi o Harlan Crowder, que era um engenheiro e ele começou a se revoltar porque que no começo, e eu participei dessa fase da história da humanidade, que a gente tinha que programar usando cartões perfurados. Eu me lembro que quando a gente queria fazer poucos cartões, cada linha de código era um cartão de papelão, que tinha tipo esse da Loto, assim, que o pessoal faz Mega Sena. E aí a gente tinha códigos que a gente tinha que fazer um buraquinho, e aí entregava essa pilha de cartões pro pessoal do centro de processamento de dados. Eles colocavam esses cartões para um mainframe, que era um computador grande, e esse computador, pelos buraquinhos, ele sabia quais eram as linhas de código, e ele processava, e ficava uma listagem que a gente recebia no dia seguinte. Foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi, que foi Fortran, quando eu fazia engenharia. E era assim que a gente programava. Aí no dia seguinte a gente recebia uma pilha assim, de papel. E tem um erro de uma vírgula na linha tal. Putz, aí você tem que ir lá de novo, pegar o cartão que você errou e furar diferente. Aí a gente usava às vezes palito de fósforo para furar. Olha que coisa pré-histórica, né? E esse engenheiro, esse Harlan, ele ficava muito revoltado com isso. Porque como assim eu errei uma vírgula, eu só vou saber disso no dia seguinte? Tinha que ser alguma coisa mais amigável. E de fato, hoje a gente vai evoluindo com as linguagens de programação, depois foi para C, depois foi para Pascal, foram várias linguagens de programação, e hoje em dia com Python, gente, nossa, é muito mais fácil de programar do que era antes, né? Antes do cartão perfurado, a gente tinha que programar em hexadecimal num displayzinho que só tinha 2 números e letras que apareciam, então era muito mais difícil, era muito menos user-friendly. Eu não consigo traduzir essa expressão, que seria amigável ao usuário, mas é meio estranho em português. Por isso, em alguns termos, a gente opta por usar as expressões originais. Mas começou com essa incomodação desse engenheiro. E em 1988, Donald Norman, que vocês vão ouvir falar muito, porque foi ele, inclusive, que criou a expressão User Experience, ele, em 1988, começou a usar mais massivamente a expressão user-friendly, que queria dizer alguma coisa que fosse amigável para o usuário, que não fosse tão sofrido usar essas ferramentas, sejam programas, sejam aplicativos, que naquela época não existia, mas o Donald Norman, ele escreveu um livro, depois tem no final a indicação desse livro, que se chama As Coisas do Dia a Dia, e ele é bem interessante porque ele critica maçanetas, ele começa a prestar atenção em tudo que rodeava, todos os objetos. E alguns objetos não são amigáveis. Por exemplo, uma maçaneta, se é para empurrar, se você fica na dúvida se a maçaneta é para puxar ou para empurrar, se tem que escrever, é porque ela não foi bem desenhada. É porque não está claro se eu tenho que... O desenho da maçaneta tem que me dizer, olha, me empurre ou me puxe. E o Donald Norman começou criticando muito isso. Esse livro dele é muito interessante, está aí no final. Mas a ideia do user-friendly é fazer uma coisa que seja simples, que seja amigável, que seja intuitiva e principalmente que seja acessível para as pessoas, para todas as pessoas. Essa é a ideia do user-friendly, que seja acessível, que seja simples, que ninguém tenha que me explicar como é que se usa isso. Bom, então a gente vai falar agora sobre a importância do feedback. Essa foto é do Museu de Tecnologia em Berlim e é um dos primeiros computadores, o Z3, um dos primeiros que foram inventados para uso comercial. E olha só como eram os painéis de controle. Então, por que eu falei dessa história do feedback? Porque tem um livro que se chama User Friendly, que no final tem indicado aí para vocês, onde ele conta a história do acidente da usina nuclear de Three Mile Island. E esse acidente foi no final dos anos 70, acho que foi em 79, e foi muito importante, porque ele mostrou a importância do feedback. Por que aconteceu esse acidente nessa usina nuclear? Porque os engenheiros, por exemplo, eles iam abrir uma válvula, e no painel de controle das válvulas, ele acendia uma luzinha quando ele abria a válvula. Então, ele sabia que ele tinha aberto, ele tinha acionado o comando para abrir. Mas ele não tinha um feedback, uma luzinha que acendesse, dizendo que a válvula tinha sido realmente aberta.
E aí eles abriram a válvula, acendeu a luz, ele achou eu abri, mas na verdade ela não abriu, não tinha um feedback, uma resposta confirmando que a válvula tinha sido aberta. E aí causou um problema muito grande, um dos maiores acidentes, assim, o negócio foi muito tenso, não chegou a ser um Chernobyl, mas foi bem tenso. E os designers depois foram investigar, foi montada uma equipe de investigação, inclusive o Donald Norman estava na equipe, e eles tiveram que redesenhar os painéis, porque tinha vários problemas. Primeiro que os comandos estavam todos desorganizados, então eu queria abrir uma válvula X, eu não sabia exatamente onde procurar, porque era um painel enorme, cheio de botões, e as pessoas não era intuitivo. E depois faltava esse feedback. Então, foi um problema. Então, nos anos 1970, esse acidente de Three Mile Island foi um marco na história do UX. Por que era tão importante? E a outra coisa também que foi bem importante na história do User Friendly foi os acidentes de aviões na época da Segunda Guerra Mundial. Porque teve um monte de acidentes, um monte de pilotos morreram. Eles também não tinham feedback, se eles tinham ou não acionado algum sistema. E na época, olha só, os estudiosos começaram a ver, mas por que a gente está perdendo aviões e vidas durante a guerra? Acabou a guerra, vamos estudar o que está acontecendo. E aí, o que eles descobriram? Que a maior parte dos problemas eram resultado de erros humanos. E essa questão do erro humano, para mim, é muito familiar, porque o meu pai era mecânico de avião, e ele sempre dizia que o avião era a máquina mais segura que existia, e todos os acidentes eram causados por erros humanos, não era a máquina que errava, era um humano que errava. Mas olha só, então eles começaram a pesquisar e começaram a ver que existiam muitos tipos de erros. E na época os psicólogos e os estudiosos se uniram e viram que, nossa, mas tem pessoas que erram de um jeito que não dá. Então vamos selecionar pessoas que não erram. Aí eles começaram a pesquisar um tipo de perfil ideal para pilotar aviões. E essa direção é totalmente errada, né, gente? Não existem seres humanos que têm menor propensão ao erro. Seres humanos erram, ponto. Vamos conviver com isso. A gente não pode mudar a natureza humana, mas a gente pode mudar as máquinas. Então as máquinas é que tem que mudar, não os seres humanos. Uma máquina ela tem que ser pilotável por qualquer ser humano, inclusive aqueles que erram. Então, onde a gente costumava dizer que isso aqui foi erro humano, na verdade isso foi mau design. Por quê? A máquina, o sistema, ela tem que prever que o ser humano vai errar, porque seres humanos erram. Então a gente tem que se preocupar em prever que tipo de erro que pode acontecer, que tipo de erro que o ser humano pode cometer, e a máquina já estar preparada para se proteger contra esses erros, para avisar para ele que isso é um erro ou para ignorar esse comando, enfim, tomar alguma atitude em relação ao erro humano. Mas ele é um fato da vida, não é uma coisa que a gente possa selecionar os seres humanos mais iluminados que nunca erram, porque isso não existe. Isso é totalmente contraproducente. Não é o ser humano que tem que se adaptar à máquina, é o contrário. E daí surgiu, nessa época, logo depois da Segunda Guerra, uma disciplina chamada ergonomia. Essa foto eu tirei no museu que se chama Futurium aqui em Berlim. Ele fala sobre como deveria ser o nosso futuro. E são exposições muito interessantes. Então, ergonomia é uma ciência que veio para melhorar o desempenho do ser humano quando ele está operando uma máquina. Então, quando eu estou pilotando um avião, como é que o meu desempenho é o melhor possível? Como é que a minha cadeira, como é que as proporções do painel, como é que a organização dos instrumentos pode ser organizada de uma maneira que o ser humano cometa menos erros? E aí a gente tem medidas ideais, eles fizeram uma média de qual é o tamanho da mão, qual é o tamanho da pessoa, o que ela vai ficar mais confortável para aumentar a produtividade. Mas a ergonomia, apesar de ser uma das disciplinas que deu origem ao User Experience, ela não pode ser confundida com User Experience. Por quê? Porque a ergonomia está preocupada em melhorar a máquina para aumentar o desempenho. Ela não tem a ver com prazer, nem com
boas sensações, ela só tem a ver com desempenho. Ela existe para melhorar o desempenho do ser humano quando ele opera aquela máquina. E aí tem um livro bem interessante que eu vou deixar depois para vocês no material adicional, que se chama The End of Average, que é um livro que fala sobre como é que a gente chegou nessa história de média, da média das pessoas, da média de altura, da média do tamanho da mão. Então ele conta toda a história de que no começo não existia essa noção. Essa noção veio pela astronomia, porque era a média do posicionamento das estrelas, e aí eles aplicaram na vida real. Então vamos medir 1000 seres humanos, qual é a altura deles, e vamos dizer que a média é pegar a soma de todas as alturas e dividir pelo número de seres humanos, vai dar uma média. A média do tamanho do braço, a média do tamanho da cabeça. Só que eles construíram um ser humano que não existe. Porque os seres humanos não são a média, os seres humanos são seres humanos, eles têm um monte de variações. Essa história de média, cada mulher tem, em média, tem 2,3 filhos. Não existe uma mulher que tenha 2,3 filhos. Então, a média é uma coisa fictícia. E nessa época, e nesse livro, ele é bem interessante esse livro, a gente tem um podcast e tem a resenha escrita para quem preferir. Ele conta que como essa história do ser humano tem que se adaptar à máquina, isso não existe, é o contrário que tem que existir. A máquina tem que ser ajustável. Então, se o ser humano é mais alto que a média, então eu tenho que regular o banco, eu tenho que regular o volante, eu tenho que regular o manche se for um avião. A máquina tem que ser adaptável, não o ser humano, porque não existe uma média do ser humano. Não existe, se você não for na média, você não pode pilotar um avião, fica muito complicado, né? Então, as personas, que são as pessoas que são fictícias, porque elas representam uma média, depois a gente mudou o conceito de persona, né? Mas persona continua sendo uma pessoa fictícia que representa uma média, que a gente vai ver que pode nos ajudar nos estudos, mas a gente tem que ter consciência de que aquela pessoa é fictícia e que pessoas reais, elas não são dessa maneira. E aí começaram a aparecer outras áreas de pesquisa, que foram a psicologia cognitiva, que é onde o Donald Norman é um dos precursores e uma das principais referências, a economia comportamental, que estuda como é que os seres humanos se comportam em várias situações, e aí a gente tem vários pesquisadores com vários livros super interessantes que mostram em determinadas... O que incentiva um ser humano a fazer determinada ação, como é que o ser humano se comporta em determinado cenário. Então a economia comportamental ela é muito útil para entender como é que a gente se comporta como grupo. E por fim, o início da disciplina chamada User Experience. Então, neste quadro aqui que vocês estão vendo, que tem um homem de costas olhando para uma instalação de arte contemporânea, eu gostei dessa imagem porque ela mostra várias bolinhas que representam dados. Eu tenho muita informação no mundo, mas eu tenho que separar para poder entender o que é importante, de que conclusões que eu posso tirar com determinados estudos. Então, por isso que se separou em várias áreas de estudo para que a gente possa tirar o melhor proveito possível. E a área que a gente vai estudar agora e que a gente vai ver com um pouquinho mais de atenção é a área de User Experience, que surgiu logo depois de todos esses problemas que houve na questão do feedback, na questão dos erros que os seres humanos cometem. E aí, tem essa imagem também, é uma instalação de arte contemporânea, onde a gente vai entender a questão da User Experience, que, como eu disse, foi um termo que o Donald Norman, que é esse cientista cognitivo, trouxe para nós, ele inventou, porque ele ainda está na Apple, ele tinha um cargo que se chama, eu acho que talvez ele já esteja se aposentando ou não sei, mas ele é bem antigo, ele está na Apple faz muito tempo, e ele é um arquiteto, um design, ele faz o design da arquitetura da informação dentro dos equipamentos e dentro dos softwares da Apple, e ele que inventou esse termo, porque ele dizia assim, eu não quero usar os termos que já existem, porque os termos que já existem não levam em consideração os aspectos psicológicos. A ergonomia, por exemplo, como eu falei, ela está voltada para o desempenho da pessoa em relação à máquina. É para ela produzir mais, não é para ela se sentir melhor.
Então, o User Experience, ele trata também de como é que a gente se sente usando aquele equipamento. Se a gente tem prazer, se a gente quer fazer de novo, se a gente quer usar novamente. Não é apenas se nós estamos produzindo bem com aquela ferramenta, com aquilo que a gente está usando. Então tem algumas estratégias que a gente vai utilizar para bolar aplicativos ou serviços ou, enfim, produtos com um foco na User Experience. Então, as estratégias são duas. Ou a gente encontra as causas das dores das pessoas e tenta eliminá-las. Por exemplo, as pessoas que não querem ir ao supermercado porque para elas isso é uma coisa muito chata, muito sofrida, muito horrível. E aí você cria um aplicativo que tira essa dor dela quando ela pode comprar online, por exemplo, e todo o problema de entrega, todo o problema de seleção de artigos, enfim, você resolve essa dor para ela, uma coisa que ela não gostaria de fazer. Ou a gente já reforça o que já é feito com um novo objeto, por exemplo, com o advento do telefone celular. Então virou uma segunda natureza para a gente, porque o telefone celular, ele faz o que a gente já fazia antes, que era telefonar, se bem que hoje em dia pouquíssimo a gente telefona com os smartphones, mas a gente já conversava com as pessoas, só que a gente conversa hoje com as pessoas de um outro jeito, de uma outra maneira. A gente conversa por escrito, a gente conversava antes por escrito também por cartas, mas a gente hoje conversa de uma outra maneira, usando este novo objeto, e acabou virando uma segunda natureza. Então são duas estratégias: ou a gente encontra uma dor e tenta eliminar essa dor, ou a gente pega o que a pessoa já faz e tenta colocar um novo objeto para ela continuar fazendo isso, só que de uma maneira diferente. E agora a gente vai falar da importância das metáforas, tá, gente? O ser humano, o nosso cérebro, ele tem um determinado conteúdo que a gente chama de repertório, e a gente não consegue pensar fora do repertório, a gente só consegue pensar com as coisas que a gente já tem dentro do nosso cérebro. Então por isso é muito importante a gente usar metáforas, porque é a única maneira que a pessoa tem de entender o que a gente quer dizer. Toda vez que a gente vai explicar uma coisa nova para alguém, a gente não pensa, olha, é mais ou menos como um disco, assim, aí a pessoa já imagina, ela já viu vários discos, então ela já consegue começar a imaginar. Ou quando a gente começa a usar conceitos que são abstratos, mas para que a pessoa possa entender, a gente usa metáforas. Olha, isso aqui é como um museu, é como se fosse um quarto seu, onde você coloca suas coisas, mas aí você não mostra todas as coisas, você separa só algumas que você quer mostrar naquele momento. Então a pessoa começa a entender o conceito daquela coisa que ela nunca viu, mas que ela, por meio de objetos que ela já conhece, ela consegue ter uma ideia do que é aquilo e para que aquilo serve. Então as metáforas, elas são um modelo do mundo físico e ela trata de resgatar imagens que nos são familiares, para que a gente possa entender as ideias. Então vou dar um exemplo do case, que é o case do mouse. A gente parece que já nasceu com o mouse na mão. Na verdade, hoje em dia quase nem existe mais mouse, porque o mouse foi substituído pelo touchpad, onde a gente só arrasta o nosso dedo, mas o mouse foi uma grande inovação e foi ele que nos possibilitou que a gente pudesse ter computadores em casa, computadores pessoais. Quando eu comecei a programar, é como eu disse, a gente primeiro não tinha acesso ao mainframe, que era o computador mesmo. Depois a gente começou a ter terminais, mas os terminais a gente só podia digitar coisas. Os primeiros computadores pessoais que existiram, o XP, sei lá, 286, 386, esses computadores eles não tinham mouse, a gente tinha que digitar tudo na linha de comando, tinham terminais, era pouquíssimo amigável, tinha o sistema operacional DOS, e aí a gente tinha que ir digitando as linhas de comando. Imagina, se você quisesse escrever um documento, copiar imagina como é a sua vida sem mouse, sem você poder posicionar dentro da tela o que você quer fazer. Existia vida antes disso, foram os primeiros computadores. Então, o primeiro case, depois do mouse, e o mouse foi uma invenção da Apple, e foi uma invenção muito importante, porque revolucionou totalmente a maneira como a gente interage com computadores, porque foi a primeira coisa que fez o computador ficar user-friendly. Então, isso revolucionou completamente. Eu me lembro do primeiro computador que eu trabalhei, que era um Apple, se chamava Macintosh.
e tinha um mouse, e aquilo era uma coisa sensacional, porque, nossa, era muito fácil. Para quem começou programando em hexadecimal, pegar um mouse na mão era a própria felicidade, né? Então, gente, veio o desktop, porque ele já tinha mouse, então a gente podia usar mais metáforas. E o desktop, ele começou, para se tornar mais amigável, ele fingiu, a tela do computador fingiu que era a nossa escrivaninha, porque desktop é uma escrivaninha em inglês. Então, aí tem lixeiro, tem pastas, tem arquivos. Vocês podem ver que os desenhinhos, nas primeiras versões, pelo menos, eram muito literais, para que as pessoas entendessem, eu estou colocando um arquivo dentro de uma pasta. Um arquivo é um conjunto de folhas, eu estou colocando este documento dentro de uma pasta. Então, todas essas metáforas era para a gente poder entender como é que o sistema funcionava. Porque quem programava sabia como é que era isso por trás, o que é o conceito de arquivo, o que é o conceito de pasta, enfim, a gente consegue, mas um leigo que pela primeira vez chega na frente de um computador com um mouse, graças a Deus, senão nem isso, né? E ele vê aquilo, ele precisa de coisas para que ele possa se orientar. Então ele precisa saber, olha, eu estou arrastando um arquivo, eu sei o que é um arquivo, eu já vi de papel um arquivo, estou arrastando para dentro de uma pasta, que eu sei o que é uma pasta, eu já vi, eu tenho pastas em casa de papelão. Ou para dentro de um lixeiro, enfim. E aí as pessoas começaram a interagir melhor com uma coisa que para elas começou a ser mais amigável, porque era mais conhecida. Tem um vídeo agora sobre a transformação que o desktop sofreu, fazendo a ligação da nossa mesa física, os objetos que tinham em cima da nossa mesa física e como é que eles foram migrando para dentro da tela do nosso computador. Esse vídeo ele não é novo, ele é de 2014, ele já mudou bastante de lá para cá, mas é muito bem feito porque ele resume muito o conceito de metáfora. E vamos para o outro case, que é o case da Ford. A Ford é o seguinte, gente. Eles tinham uns carros elétricos, eles lançaram o Fusion, que é um carro elétrico. Na verdade, não era elétrico, ele era híbrido. Ele era uma parte elétrica e uma parte ao combustível fóssil. E aí, para você carregar as baterias, cada vez que você freia o carro, você carrega a bateria com aquela energia cinética. Porém, você tem que dizer para o motorista como é que ele pode dirigir de uma maneira mais eficiente, mas você não pode dar ordens para ele. Então, no manual, nas propagandas, se dizia, cada vez que você freia, você está carregando a bateria do seu carro. Então, você está agindo de uma maneira eficiente. Só que a freada tinha que ser lenta, não podia ser seca. E eles notaram que os motoristas começaram a frear sem precisar, só para carregar a bateria do carro, achando que estavam sendo eficientes. E não estavam. Estavam fazendo viagens curtas, com freadas, porque achavam que estavam carregando a bateria. E, na verdade, estavam fazendo o contrário. Então, eles discutiram milhões de maneiras como é que eles poderiam fazer isso de uma maneira amigável, porque o conceito de carro remete à independência, à autonomia e ao controle. Quem está dirigindo tem o controle. E muita gente gosta de dirigir porque gosta dessa sensação de ter o controle. Então imagina se você pega um carro, esse carro da Ford, e simplesmente
pega lá o carro, começa a dirigir e vem um computador ficar dando palpite no que você está dirigindo. Ah, agora freia, você freou muito rápido, freia mais devagar, não sei o quê. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram, um grupo de designers tentou, como é que a gente vai dizer para o motorista que ele está sendo mais ou menos eficiente? E eles tiveram uma ideia muito boa. Eles criaram um conceito de folhas eficientes, folhinhas, folhas de planta mesmo, que é esse painel que vocês estão vendo agora. Então essas folhinhas, elas somem e desaparecem quando você está dirigindo de uma maneira pouco eficiente. Quando você está dirigindo de uma maneira mais eficiente, está carregando a bateria, então a folhinha nasce. E aí vai ter um vídeo agora que a gente vai tentar passar em loop para vocês verem algumas vezes essas folhinhas. Elas aparecem e desaparecem conforme o motorista vai pilotando de uma maneira mais ou menos eficiente. E tem sido o resultado muito bom, porque inclusive as crianças prestam atenção e dizem: pai ou mãe, você está dirigindo mal porque as folhinhas estão desaparecendo. E as pessoas que compram um carro híbrido, em geral, elas têm uma preocupação com o ambiente. Isso não serve para todo mundo, depende do perfil do público. Este público geralmente tem uma preocupação com o meio ambiente, então a pessoa fica se sentindo culpada de ter sumido com as folhinhas. Então ela tenta dirigir de uma maneira mais eficiente. Então ela para de fazer viagens curtas, porque os americanos, o negócio é na esquina e o cara vai de carro. Então para de usar o carro para viagens muito curtas, porque as folhinhas começam a cair. Então foi uma maneira muito legal de educar os motoristas, sem ficar dando ordens para eles, de uma maneira intuitiva. Isso aí foi uma coisa muito legal, né? Então, pelo vídeo dá pra gente ver as folhinhas caindo e elas se movimentando conforme o motorista vai dirigindo de uma maneira melhor ou pior. O próximo case é um desfibrilador que foi desenvolvido pela Ideal, que é uma das maiores empresas de design do mundo. Foi lá dentro que foi inventado o mouse. E ela tinha como missão desenvolver um equipamento, que é um desfibrilador, que existe no Brasil também, que é para salvar pessoas que estão tendo um ataque do coração. Então, só que não adiantava ter desfibrilador em tudo quanto é lugar se as pessoas não soubessem operar, e tinha que ser operado por um leigo. Então eles fizeram o design de um desfibrilador, como vocês podem ver aqui, que tem um desenho do lado onde é que eu coloco, parece um mouse, né? Essa parte que você instala aqui são dois, né? Dois terminais que você instala na pessoa que vai levar o choque, porque é um negócio de dar choque. E são só 3 passos, não tem o que errar. É ligar e desligar. Na tela 2, ela dá as instruções bem rápidas e claras do que você tem que fazer. E na tela 3 é para dar o choque, acabou. Então qualquer leigo, mesmo que não saiba muita coisa, mesmo que não saiba ler, consegue operar um equipamento desses. E esse foi um case de muito sucesso por causa da simplicidade e da eficiência dele. Não adianta a gente fazer coisas muito sofisticadas, tem que ser operável por qualquer pessoa, senão o objetivo não é alcançado. Essa foto, gente, parece parecer muita malcriação, mas ela tá numa praça em Milão, na frente do Palácio da Justiça. Eu achei a ideia ótima. Mas eu vou falar não desse gesto, mais do botão like, que eu achei que cabia bem aqui. O botão like, por exemplo, foi um botão que dava feedback para as pessoas, ao mesmo tempo que usava uma metáfora. E levou tempo para o Facebook assumir o botão like, porque as pessoas, quando elas queriam dizer que elas tinham gostado de um post de um amigo numa rede social, elas escreviam: parabéns, parabéns, parabéns. Aí tinha 500 comentários escritos parabéns. E aí alguém pensou: nossa, será que não tem um jeito de otimizar isso? A otimização disso foi a invenção do botão like, onde em vez de você ter que escrever parabéns, muito bem, adorei, você coloca um joinha. Depois eles sofisticaram isso, colocando outras reações, e se desdobrou para as outras redes sociais. Hoje em dia até o LinkedIn, que é uma rede mais séria, tem um monte de reações. E depois teve o problema do número de likes, que acabou sendo um feedback tão importante que trouxe problemas emocionais para algumas pessoas. O Instagram pensou em até tirar a quantidade de likes que um post tinha, mas depois colocou de volta. Não sei como é que tá agora, para mim aparecem os likes ainda, mas eu não sei se em todos os lugares. Eu acho que no Brasil eles tinham tirado os botões de like por um tempo, por um experimento. Mas enfim, o botão like é um feedback que você tem de alguma coisa que você postou numa rede social. Então,
É um jeito fácil de expressar apoio e positividade. Então, lembra que tem que ser fácil de operar? Por que o Facebook, por exemplo, é uma rede social tão usada para pessoas mais velhas, que entraram agora? Porque eu sou mais velha, eu tenho 54 anos, mas eu tô na época da tecnologia desde os meus 17 anos, desde os 16 anos. Então eu peguei toda a evolução do computador. Para mim é fácil de entrar numa tecnologia agora. Mas tem muita gente que entrou agora, depois de uma certa idade. E por que eles preferem o Facebook? Porque o Facebook é o mais fácil de usar. Ele é o que tem mais feedback, ele é o que tem uma organização mais fácil de a pessoa entender como é que funcionam as coisas. É mais fácil de fazer grupos, é mais fácil de fazer posts, em comparação com as outras redes sociais, né? Imagina fazer um Reels, fazer um Stories, é um pouco mais difícil para o pessoal que está entrando agora na era digital e tem um pouco mais de dificuldade. Então, quanto mais amigável, mais gente eu consigo alcançar. E agora vamos falar sobre a empatia. Gente, a gente não consegue fazer uma coisa para uma pessoa. Eu vou fazer um aplicativo para uma pessoa, um jogo ou alguma ferramenta, sem conhecer essa pessoa, sem calçar os sapatos desta pessoa. E isso se chama empatia. E aí eu vou mostrar para vocês, antes de falar qualquer coisa, um vídeo da cerveja Guinness, onde a gente mostra exatamente o conceito de empatia. Dedication. Loyalty. You're getting better at this, yeah. Next week, buddy. Friendship. The choices we make reveal the true nature of our character. Então, gente, depois que a gente ver o vídeo, a gente vai entender que empatizar não tem nada a ver com concordar, tá? Significa ampliar os horizontes, significa que a gente consiga ampliar a nossa capacidade de ver e de entender as dores do outro. Então, eu queria dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro que empatizar não é concordar com a pessoa. Ah, então eu sou obrigada a empatizar com um genocida ou com um estuprador? Não. Você vai ganhar se você empatizar com o estuprador. E eu vou explicar por quê. Empatizar não é concordar. Imagina que você é um escritor de romances policiais e você tem que descrever um personagem que é um estuprador. Você tem que empatizar com ele. O que é empatizar? É enxergar o mundo do ponto de vista dele. Se você não fizer isso, vai ser uma porcaria o seu personagem. Não vai ter... Vai ser uma porcaria, porque ele não vai parecer um estuprador. Ele precisa pensar como um, ou seja, o escritor tem que empatizar com um estuprador. Ele tem que enxergar o mundo do ponto de vista daquela pessoa, daquele personagem, para poder fazer um trabalho bem feito. Um ator, a mesma coisa. Um designer de UX também. Você tem que empatizar com o outro, mesmo que você não concorde. Você tem que fazer um esforço para enxergar o mundo do ponto de vista dele. E olha só como isso rende. Por exemplo, estão vendo agora uma máquina de escrever. A máquina de escrever, ela foi inventada basicamente, quem inventou a máquina de escrever foi o Turing. E foi em 1800 e alguma coisa, 1808. Por quê? Porque ele tinha uma namorada que gostava muito de escrever, mas ela era cega. E para ela era muito difícil de escrever sendo cega. Então ele criou a máquina de escrever porque uma pessoa cega consegue reconhecer onde estão as teclas, consegue apalpar o papel, consegue, enfim... uma pessoa cega consegue escrever numa máquina de escrever. Vocês já sabiam disso? Olha só. Então, quando a gente empatiza com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, mesmo as pessoas que não têm deficiência são beneficiadas, porque você não precisa ser cego para usar uma máquina de escrever. Então, é uma coisa que beneficia todo mundo. E o percentual de pessoas com deficiências é muito grande, elas não podem simplesmente ser
ignoradas na sociedade. Elas também têm, além de ter os mesmos direitos, elas têm muitas contribuições também para fazer. E a outra história é do e-mail. O e-mail foi o primeiro protocolo para a troca de e-mails, foi criado por um pesquisador de uma equipe, porque ele entendeu que para ele conversar com a esposa dele, que era surda, era mais fácil eles se comunicarem de uma maneira escrita, de forma escrita. E aí ele sugeriu lá na equipe que estava desenvolvendo, nos primórdios da internet, um protocolo para que fosse testada essa ferramenta para que eu pudesse trocar mensagens, que naquela época eram só e-mails, entre 2 ou 3 computadores ou mais computadores. Ele escreveu o protocolo para beneficiar, porque ele pensou na necessidade que ele tinha de se comunicar com a esposa dele, que era surda. Olha só. E tem as diferenças culturais também que a gente tem que levar em consideração, e para isso a gente tem que ter empatia. Por quê? Porque tem muitos usuários de smartphones que nunca usaram um computador de mesa. Tem muito, olha, principalmente no Brasil, gente, a população do Brasil que nunca sentou na frente de um computador, mas que tem acesso a um telefone, a um smartphone, é muito grande. Então a gente desenvolve as coisas pensando num desktop, pensando, mas a pessoa vai ver e vai arrastar ali, mas isso não é óbvio. E os aplicativos chineses, por exemplo, eles são totalmente diferentes dos nossos porque tem outra cultura. Na China, você tem um aplicativo que faz tudo, que faz pagamento, tem rede social, ele tem dicionário, ele tem tradutor, ele tem tudo dentro de um aplicativo só. No Ocidente, a gente tem mania de ter vários aplicativos, a gente escolhe só os que a gente quer. Mas então são culturas diferentes. E tem a questão da inteligência artificial também, que hoje em dia a gente tem bots, que são os robots, que são aquelas respostas automáticas que a gente tem, os assistentes virtuais, tem a Siri e a Alexa, que são assistentes virtuais. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente desenvolve um aplicativo que a gente quer que seja amigável com as pessoas, na maneira como a gente utiliza esses recursos de inteligência artificial. Por quê? Porque eu tenho certeza que acontece com vocês. Eu estou pesquisando um sofá, vou comprar um sofá. Aí eu tô pesquisando lá o sofá faz um tempão, finalmente compro o sofá. E continua aparecendo, depois que eu já comprei, continua aparecendo anúncio de sofá pra mim, gente. Ninguém merece. Ou bots ou algoritmos que estão mal desenhados, porque eu não tenho filhos, eu vivo recebendo propaganda de fralda, de coisas pra mães, eu não sou mãe. Então aquele produto não me interessa, não é do meu perfil. Ou eu não tenho mais carro. Desde que eu me mudei para Berlim, eu não tenho mais carro e eu adoro isso. Eu tenho o metrô, uma das linhas de metrô passa na minha porta e mais 3 linhas de ônibus. Então, e eu moro a 2 quadras do centro, do miolo. Eu não preciso ter carro. E fico recebendo propaganda de seguro de carro, de aluguel de carro, de não sei o que de carro. E eu não quero, eu não preciso. Então, isso é falha do algoritmo que seleciona as coisas que ele vai mostrar para mim. Se vocês forem desenvolver um aplicativo, cuidem disso, tá, gente? Como que tá... Isso aí é coisa mal ajustada. Como é que está sendo ajustado? Como é que estão sendo alimentados e configurados esses algoritmos? Porque não é uma experiência agradável para ninguém receber um anúncio de uma coisa que não me interessa. Então, fiquem atentos com relação a isso. E para fechar, que eu já ultrapassei bastante o tempo que eu tinha me proposto, a gente tem só para ficar de bom humor, que eu adoro, a Porta dos Fundos tem umas coisas muito bacanas, uma piadinha sobre o algoritmo. Tá bom, gente? Eu vejo vocês daqui a pouquinho, depois do vídeo. Alô, Carlos? Que isso? Você quer me fuder? Você tá falando comigo? Quem é você? Eu sou Alfredo, seu algoritmo. A pessoa responsável por enviar pra você anúncios de vela aromatizada no Instagram. Muito prazer. Mas peraí, como assim? Você tá me espionando, é isso? Cara, você pode chamar do que você quiser, mas você acha que link patrocinado cai onde? Do céu? Sei lá, como é que eu vou saber? Paixão, é tudo baseado no que você fala. O problema é que você fala um monte de coisa embaralhada ao mesmo tempo. Até recomendei pra você semana passada um terapeuta, uma análise, nem quis olhar. Mas você é o quê? Você é tipo uma Magalu, um Ciro Bottini da vida, é isso? Cara, pra você, vamos ser sinceros, eu tô mais pra uma Márcia sensitiva. Fala pra mim aqui, o que eu faço com esse perfil que pesquisa uma viagem pra Finlândia numa noite e na manhã seguinte tá pesquisando por onde anda Roger Gobet? Roger Gobet! Você me fode, cara. Ué, eu sou obrigado a gostar de uma coisa só? Não posso variar também? Claro que você pode variar, você faz, vai variar. Você faz enlouquecer. Você assiste um vídeo do Atila Namarino e algumas horas depois você tá compartilhando o vídeo do Caio Coppola.
Como é que eu organizo esse arquétipo seu? Você me confunde, cara. É porque eu sou eclético, menino. Eu sou tipo aquele canivete suíço que tem um monte de... Não é não, minha paixão, porque eu fiquei outro dia pra você, ó. Clica aqui. Canivete suíço. E te churuei, e te chamei, e te falava, várias indiretas. Faltou cuspir na sua cara se você não olhava isso. Realmente, olhando aqui, eu não sou muito isso aí, não. Mas eu sou super aberto às novidades. Aberto, minha fruta manga? Você não é aberto. Aliás, o que foi aquilo ontem, hein? O quê? Como o quê? Às 4h37 da manhã, não lembra? Não lembro. O que foi? Airfry, promoção R$ 399,90, que tava embaixo de um arroz com agrião que você clicou e você botou banir anúncio. Sim, foi, cara. Mas eu tava morrendo de sono, eu cliquei errado ali. Mas peraí, isso chega até você? Chega em mim, nos meus superiores, em overlords da internet. Oh, claro. Desculpa. O que eu posso fazer então pra te ajudar? Clica aqui, rapidinho. Alexa, sabe dizer se embutido tem muito sódio? Um amigo meu tá querendo saber, me mandou uma mensagem. Puta que pariu, Carlos. Bem que me disseram que você era foda. Que diferença faz você saber disso? Agora eu só te respondo quando você disser o que vai fazer com cada informação que eu te passo. O que você fez quando eu te contei que a Lavínia Vlasak tem 2 filhos e que o Max Fercondini tá solteiro? Hein? Cala a boca. E eu queria fechar, depois da gente assistir esse vídeo, para dizer que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Isso o Arthur Clarke já dizia, ele é um escritor de ficção científica e um pesquisador, e é verdade. Se a gente quer que seja amigável, a pessoa não pode perceber o que tem por trás. Ela só tem que ver os 3 botões ali do desfibrilador. Ela não pode se preocupar com o que tem por trás, se está funcionando, se não está, quais foram as coisas, os truques que você teve que usar para que aquilo parecesse fácil para ela. Tá bom, gente? Tem que parecer mágica. E para finalizar, eu queria deixar esses 2 livros aqui com vocês, que é o User Friendly, que é onde eu usei bastante, tem a resenha depois do podcast, que eu usei bastante para preparar esse módulo, e tem o Design of Everyday Things, que é um clássico, é o primeiro livro que a gente pode dizer que é de User Experience, é o livro onde ele primeiro começa a questionar a funcionalidade das coisas, e eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nesses 2, tá bom, gente? A gente se vê no próximo vídeo.